Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. O programa Ponto de Vista de hoje, continuando a ser feito via Skype, é com o deputado federal Girão Monteiro Filho. Ele vai nos falar sobre o atual momento político brasileiro, o momento político do Rio Grande do Norte e o que é que o governo federal tem feito para o nosso Estado. Eu quero agradecer a você, deputado, por ter aceitado o meu convite de participar desse programa especialíssimo, aonde você vai nos dar o seu ponto de vista sobre esses assuntos enumerados. Muito obrigado mais uma vez. Amigo Nelson, todos que nos assistem, mais uma vez, é uma grande satisfação e uma honra podermos estar participando do seu programa. Eu tenho um respeito muito grande pelo seu trabalho, pelos seus telespectadores e por tudo aquilo que o nosso Rio Grande do Norte representa. Qual sua opinião sobre o coronavírus e, em seguida, se ele está sendo politizado no Brasil ou não? Todos sabem que eu contraí o coronavírus no começo de março, me curei de acordo com o protocolo padrão em 2 semanas, fiz o terceiro teste que deu ausente, né? Isto é, deu negativo para o coronavírus, estou com anticorpos, mas infelizmente não posso oferecer o plasma do meu sangue, porque como já passei dos 60 anos, existe uma restrição dentro dos procedimentos médicos e científicos de que o cidadão que passou, homem ou mulher que passou dos 60 anos, o plasma não seja utilizado. Então, me curei do coronavírus, assinei um documento quando fui ao hospital para fazer as avaliações, os testes, e se fosse necessário, eu queria que fosse aplicado em mim esse medicamento que está em testes aí, que passou a ser a maior discussão, o maior motivo de discussão no Brasil aí, e talvez até no mundo também, não em todos os países, a hidroxicloroquina. Assinei um documento autorizando que fosse aplicado em mim a hidroxicloroquina. Não foi preciso. Se tivesse sido preciso, eu falaria sem medo nenhum, porque eu acredito que quando você conta uma experiência pessoal, você está passando para as demais pessoas algo que poderá, por exemplo, salvar uma vida, salvar vidas também. Tá certo? Então, essa foi a realidade minha. Lamento muito, como você falou, Jair, que o coronavírus, o uso da hidroxicloroquina, isso daí tudo se transformou num motivo de discussão política. O Brasil é o único país do mundo que nós estamos com embates políticos em função do tratamento em relação ao Covid-19. Lamento bastante, acho que a gente tem que virar essa página e partirmos para o enfrentamento da doença, os pesquisadores continuarem pesquisando o vírus para identificar a vacina o quanto antes, porque ele está demonstrando que é um dos vírus mais maléficos da história mundial, em função da penetração que ele está conseguindo, inclusive em pessoas que nem saem de casa. E aí é um aspecto que eu queria comentar. O isolamento que foi previsto e que agora eu estou vendo aí, hoje, estava vendo as imagens aqui de agora de manhã, o comércio do Alecrim recebendo ações da polícia para cumprir uma determinação da governadora de isolamento, de fechamento do comércio. Eu estive no Alecrim semana passada, as lojas estão funcionando, todo mundo com máscara. Na entrada você tem a medição da temperatura, você tem o procedimento de passar o álcool gel nas mãos, e lá dentro a quantidade de pessoas limitadas. Nós escrevemos há um tempo atrás, você até publicou no seu site, no seu blog, nós temos que salvar vidas, sim, temos que salvar vidas. É importante demais. Nós estamos com 555 mil brasileiros contaminados com coronavírus. 40% desse número, 210 mil, já estão devidamente curados. Estamos com um número de mortes acima de 30 mil, 32, 33 mil. É lamentável? Isso é lamentável. A gente quer salvar vidas, mas nós também precisamos salvar empregos, salvar empresas. Eu hoje cheguei aqui em Fortaleza e vi a Monsenhor Tabosa praticamente quase toda fechada, as lojas.
Aí no Alecrim eu vi lojas abertas, mas vi lojas fechadas também. As lojas que vendem eletrodomésticos, todas fechadas. Então, como é que esse pessoal vai se sustentar? É interessante a gente comentar isso daí. Eu estou passando em Mossoró amanhã, eu vou procurar gravar um vídeo com um vendedor ambulante que colocou o vídeo que ele fez, vídeo individual dele. Eu não sei ainda o nome dele, eu vou conhecê-lo amanhã, eu espero conhecê-lo amanhã. Ele fez um vídeo agradecendo ao presidente Bolsonaro pela ajuda de R$ 600, que é esse Corona Voucher chamado, esse auxílio financeiro que nós aprovamos na Câmara dos Deputados, que é importante para quem não está podendo trabalhar, é importante para quem está tendo a dificuldade de fazer as vendas. Mas ele fala uma coisa interessante, ele mostra as duas barracas dele e ele diz assim: presidente, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua ajuda do Corona Voucher, do auxílio financeiro. Mas o que eu quero, presidente, de verdade, é ser autorizado a continuar trabalhando, porque o meu pai me ensinou a sustentar minha família com o meu suor. Então, Nelson, não tem coisa mais bonita do que isso, mais importante do que isso. Isso demonstra a alma do sertanejo, a alma do nosso povo, e a gente tem que procurar viabilizar para que isso venha a acontecer. Infelizmente, hoje, nós estamos vendo a ação policial aí na cidade do Natal, fechando algumas lojas, proibindo as lojas de abrirem. No interior está funcionando. No interior, algumas lojas, algumas cidades, em algumas cidades, algumas lojas estão funcionando. A capital está sofrendo as agruras desta desgovernadora que a gente tem hoje, infelizmente, é a verdade. A mulher está desgovernando o Estado, está matando as pessoas de fome, matando as pessoas de sem emprego, matando os sonhos de pessoas. Tem empresas que estão fechando que foram sonhos de família. E aí, resolver como? Aí abriram a lógica da proibição era: supermercado pode abrir, mas pequenas vendas não podem. Por que não? As mesmas medidas de higiene, de segurança que são adotadas no supermercado também podem ser em qualquer outro tipo de comércio, em qualquer outro tipo de indústria. A indústria vai parar? A indústria que produz alimento vai parar? Pelo amor de Deus, é uma incoerência. Eu até conversei com alguns empresários, dizendo para eles que eu não preguei a desobediência civil de maneira nenhuma. Eu preguei que eles, como categoria profissional, procurassem o governador e mostrassem para ela números. Se o Estado quebrar mais do que já está quebrado, porque a gente sabe que o Rio Grande do Norte está quebrado, não tem dinheiro para poder pagar salário, não paga fornecedores, né, e tudo mais. Então, se o Estado quebrar, como é que o Estado vai se sustentar? Vai esperar a ajuda do governo federal? E esse é um aspecto triste, né? Como é que você está vendo esse momento político tão incrivelmente diferente do Brasil e aqui no Rio Grande do Norte? Como eu falei no começo, o coronavírus foi politizado. A oposição, eu antes falava esquerda, mas eu não falo mais esquerda. Eu falo agora oposição porque tem muitos partidos que se dizem de direita ou de centro que estão fazendo oposição ao governo, torcendo pelo coronavírus. Vocês devem ter ouvido um ex-presidente da República, que eu não prefiro falar o nome dele, um cara que está condenado já em segunda instância em 2 processos e que tem um dedo a menos nas mãos. Esse ex-presidente da República, ele disse que graças ao Corona Voucher, ele foi enaltecer a presença desse vírus no Brasil, como se ele estivesse, junto com seus seguidores, vibrando com as mortes. Pelo amor de Deus, não é por aí. Então, o momento político nacional hoje não está fácil. O momento político nacional não está fácil. A temperatura está muito alta. Eu saí de Brasília essa manhã, avaliando ainda e sentindo a temperatura. A gente sente a temperatura pessoalmente também pelo telefone, na conversa com os demais deputados, senadores e alguns gestores, ministros e secretários aqui do governo. A gente sente a temperatura, a gente lamenta que tenha chegado nesse ponto e a gente tem procurado atuar para distensionar esse momento nacional. Eu tenho procurado atuar nesse sentido. Às vezes eu não vou negar, eu tenho vontade, né, de dar um murro na mesa, para não dar um murro na cara da pessoa que está falando impropriedades ou besteiras ou absurdos ou até mesmo ofensas. Tenho vontade de gritar um palavrão: acabou, né? Acabou, não pode mais, não aceito mais. Mas a gente tem procurado agir para distensionar. É lamentável que essa atitude de distensionamento, ela não tem sido uma atitude normal dos demais
integrantes aí, né, da Câmara dos Deputados, principalmente do Poder Judiciário. O Poder Judiciário está danado, né? Então, é isso, amigo. A gente está precisando trabalhar muito para distensionar. Agora, esse clima hostil entre as partes, isso não pode acarretar uma situação mais aguerrida nesse conflito existente hoje no país? Você tem razão. E ações estão sendo feitas pelos ministros. Essa semana nós tivemos aí o ministro da Defesa, o ministro da Secretaria de Governo, procurando conversar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, porque o que acontece, Nelson, pela própria Constituição brasileira, o país ele tem 3 poderes que devem funcionar de forma harmônica e independente. E a gente está sabendo que algumas decisões individuais, que são chamadas de decisões monocráticas pela Justiça, estão interferindo em decisões do governo federal e também decisões da própria Câmara dos Deputados estão interferindo em decisões do governo federal. Medidas provisórias que não são colocadas para votação, medidas provisórias que são contrárias ao governo, são colocadas para votação com iniciativa de fazer com que o caixa do governo seja mais vilipendiado, né, mais assaltado realmente. São ações e mais ações aí que pretendem fazer. A gente não pode aceitar. Para ter uma ideia, o governo federal recebeu a proposta de fazer um auxílio financeiro. O número inicial era de R$200. Aí o governo chegou e disse assim, não, R$200 é muito pouco, a oposição queria 300. Aí o governo olhou, fez as contas e disse assim, não, para uma pessoa se sustentar, tem que ser no mínimo meio salário mínimo. Então foi entrado então o auxílio de R$600, que foi o que a gente acabou aprovando. A oposição se arvora de sendo a dona desse valor. É um absurdo isso. Então, são essas ações que a gente precisa distensionar. Agora, há uma possibilidade de distensionar a relação entre executivo e STF, executivo e legislativo? Isso. Há condição? Eu acredito que sim, porque as pessoas que estão à frente desses poderes, elas têm a consciência de que o país é muito maior do que vontades individuais. O país, o Brasil, ele já existe há 520 anos. Nós estamos fazendo apenas, cumprindo a nossa parte agora, tá certo? Então, existe clima, sim, a gente tem que trabalhar para distensionar. Não saia daí, a gente volta em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Que tal mais agilidade e comodidade para o seu negócio? O Sicredi oferece uma máquina de cartões com diferentes opções na hora de pagar, além de um sistema simples, sem taxa surpresa, que vem com um atendimento comprometido com o sucesso da sua empresa. É aquele reforço que faltava para as suas vendas. Visite a agência mais próxima para comparar e contratar a sua Sicredi. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos ao programa Ponto de Vista de hoje, entrevistando o deputado federal Girão Monteiro Filho. Deputado, você no primeiro bloco falou das viagens que você vem fazendo e sobre cobranças que tem feito ao governo federal. Quais são as obras
mais importantes do governo federal aqui do Rio Grande do Norte? Amigo, todos devem ter visto aí um vídeo que eu fiz semana retrasada, mostrando a obra de duplicação da BR-304 aí na Reta Tabajara, a famosa Reta Tabajara, uma obra que já se arrasta já há quase 7 anos, 6 anos, e não se consegue concluir. O DENIT, desde o ano passado, nas mãos do general Dantas, tem feito esse trabalho acontecer e tem procurado fazer com que a obra tenha, sim, a sua finalização o quanto antes. Nós colocamos emenda de bancada o ano passado, que foi liberada esse ano, e eu coloquei também no mesmo valor, quase 15 milhões, emenda individual, para que a obra seja concluída. E a obra está acontecendo aí, tá certo? As obras não pararam, as obras federais não pararam. Não pararam mesmo. O gancho do Igapó está sendo feito, todo o asfaltamento ali da Marginal, ali em Parnamirim, Macaíba também. Então, obras do governo federal não pararam. O IFRN lá de Jucurutu não parou também. Então, é isso daí. Agora, obras do governo estadual, a governadora resolveu parar. A barragem de Oiticica ficou parada há mais de 2 meses. E veja, o Estado recebeu de uma emenda de bancada nossa, o ano passado, recebeu no começo desse ano, do DENOX, que é o órgão que faz a fiscalização da obra, 50 milhões foi colocado na conta, não foi nem na conta do governo do Estado, porque o governo do Estado tem as complicações com a Justiça, e por conta disso não pode ter dinheiro na conta dele, senão a Justiça vem e faz o bloqueio. Então foi aberta uma conta pela Secretaria de Obras, aí, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, para que o dinheiro fosse colocado para eles e eles pudessem pagar a obra. Mas 50 milhões foram colocados na mão do governo do Estado e, infelizmente, o governo do Estado deixou a obra parada 2 meses. E o pior, liberou a obra para voltar a funcionar, mas liberou com meia bomba, como a gente diz, né? Só metade do esforço. Qual a perspectiva da barragem Oiticica que você falou há pouco? Oiticica, eles apresentam, a cada vez que a gente visita a obra, eles apresentam mais pendências, mais situações que são restritivas ao prosseguimento da obra. A barragem em si está concluída em 83%, mas existem sítios arqueológicos, vilas agrícolas, o aumento da área a ser alagada com possíveis desapropriações, a construção da nova vila Barra de Santana, a nova Barra de Santana. Então, essas obras aí estão dependendo da gestão do governo do Estado do Rio Grande do Norte. É lamentável isso, o governo incompetente demais para fazer essas obras acontecerem, porque o mais importante que a gente ressalta é que a barragem tenha água e as pessoas possam usar essa água para a agricultura, para a sobrevivência, para o lazer também. Aquela região de Jucurutu, São Fernando, Caicó, Jardim de Piranhas, com essa água acumulada ali, isso vai ser um novo Eldorado no Rio Grande do Norte. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Porque onde tem água, o homem já tem a vontade, o sertanejo nosso tem a vontade. Onde tem água e tem um solo bom, esse solo da chapada toda aí, o solo do Rio Grande do Norte é um solo muito propício para o plantio de alimentos, né, de frutas, de verduras e tudo mais. Então, não é possível que o governo do Estado continue enrolando a construção da barragem de Oiticica. Nós hoje aqui no DENOX, nós pedimos ao DENOX que pudesse estabelecer prazos, metas, e que nós pudéssemos publicizar isso daí, porque a vontade maior tem que ser da maioria do povo do Rio Grande do Norte, e não de uma cabeça que conduz um grupo de moradores daquela região ali. Não tem como continuar aceitando isso daí. Perfeito. Agora, veja bem, eu vou voltar ao assunto nacional, que está sendo debatido e discutido em todos os lugares, em todos os locais. A questão das fake news. Qual o seu ponto de vista sobre isso? Olha, eu ontem participei de uma discussão com o Guilherme Boulos, que é um bandido travestido de político, a começar pelo partido dele, né? PSOL, impressionante isso. Mas eu participei de uma entrevista com ele, lá um debate, na CNN, e ele deu uma classificação tão precisa da fake news que eu tive que dizer para ele assim, é impressionante o seu conhecimento do que é a fake news, então parece que realmente aquilo que vocês praticam, você está ensinando para todo mundo aqui agora. Mas o que seria fake news? Traduzindo isso daí para as pessoas que nos assistem, é você colocar notícias nas redes sociais que não são verdadeiras, notícias que depõem contra A ou B. O que a gente está falando aqui, por exemplo, nessa nossa entrevista, quando eu falo do governo do Rio Grande do Norte que não consegue resolver a construção de Oiticica, eu estou dizendo uma verdade.
é uma realidade que está na ponta da linha aí. Quando eu falo do atraso das obras da Reta Tabajara, é outra verdade, que começou em 2015 e até hoje ficou parado muito tempo. Só que no ano passado não, elas começaram a voltar a existir, as obras com gosto, com muita vontade. Então, a fake news é isso daí. E, infelizmente, os partidos de oposição, os partidos que eu não chamo mais de esquerda, resolveram entrar com um processo, um pedido de investigação no Supremo Tribunal Federal e foi acolhido. Lamentavelmente, um ministro do Supremo resolveu acolher isso daí, tá certo? E se não bastasse somente isso, não só acolheu, como determinou que um dos ministros, inclusive sem ser sorteado nada, fosse o executor deste inquérito das fake news. Então, normalmente, o inquérito é feito pela Procuradoria-Geral ou pela Polícia Federal e não pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, então, se arvorou com os poderes todos, que ele agora está investigando, vai julgar e vai condenar. Então, na justiça, você não pode ter esses 3 atos sendo cometidos pelo mesmo componente institucional ou jurídico. Certo? Não tem como fazer isso. Então, eu lamento que isso daí esteja acontecendo. O plenário deve se pronunciar, e aí sim cabe ao plenário, porque o Supremo Tribunal Federal ele existe para decidir sobre a constitucionalidade de um determinado ato ou de uma determinada lei, e não para criar esses fatos dessa natureza. O Supremo não tem que investigar. O Supremo tem que receber processos que tenham sido decorridos de alguma investigação e que possam ser questionados quanto à sua constitucionalidade. Esse é o papel democrático que existe na Constituição em relação ao Supremo Tribunal Federal. Quando ele age fora disso daí, ele está agindo fora da Constituição. E a gente tem que reagir. Quem age fora da Constituição, a gente tem que reagir, não tem jeito. Pode ser legislativo, pode ser executivo, pode ser judiciário. Eu fui eleito deputado para brigar pelo país. A Carta Magna, para mim, a Constituição Federal, é quem me posiciona e que me impulsiona a agir. E todo mundo sabe que eu sou militar da reserva, então eu jurei defender a bandeira do Brasil. Não se esqueçam disso nunca. Hoje eu defendo a bandeira do Brasil, defendo a bandeira do Rio Grande do Norte. Quem ofender um desses dois, eu estarei lutando contra. Judicialização é em excesso. Tudo se leva para o judiciário. Você não acha que isso é uma coisa que tem que diminuir? Concordo plenamente. Um dos motivos maiores, um dos exemplos maiores dessa excessiva judicialização é que o Supremo Tribunal Federal está cansado de declarar a prescrição de vários inquéritos que chegam para ele. Por quê? Porque passam 5 anos, o cara que se envolveu naquela investigação deixa passar 5 anos, sempre arranja um jeito ou outro de fugir os depoimentos, e ele sabendo que 5 anos o crime prescreve, ele acaba ficando isento disso daí. Isso já beneficiou vários políticos profissionais, hein? Vocês sabem a diferença, né? O político profissional são aqueles políticos da velha guarda que você nem sabe qual é a profissão deles. Ele foi político a vida toda. Hoje, eu sou um profissional na política, eu sou um militar da reserva, que trabalhei, inclusive, já fora dos quartéis, na gestão pública nos estados e municípios, e estou fazendo política. Eu sou um profissional na política. Então, esses políticos profissionais, interessa para eles fazer essa excessiva judicialização para que os processos caiam em prescrição. É lamentável isso daí, eu lamento muito que juízes, ministros das cortes maiores estejam com dificuldade de fazer os julgamentos, porque são muitos processos entrados lá. Isso daí, realmente, nós precisamos resolver. Talvez responsabilizando quem está entrando com muito processo de maneira, vamos dizer assim, para protelar decisões judiciais. A gente está vivendo uma fase louca no Brasil. Questões políticas, questões de saúde e questões econômicas. Você imagina quando o Brasil vai normalizar essa situação e quando poderá abrir as atividades econômicas? Olha, eu digo, Nelson, desde o começo, que as atividades econômicas não deveriam ter sido paralisadas de maneira nenhuma. Elas deveriam sofrer restrições de funcionamento de acordo com cada uma das atividades realizadas naquela fábrica, naquela empresa, naquele comércio. Esse é um ponto que eu considero fundamental. Mas, considerando que aconteceram muitas paralisações, é importante que, desde já, essas empresas, essas fábricas, elas possam voltar a produzir, obedecendo a princípios de higiene, de saúde pessoal também dos seus funcionários e das pessoas que frequentam o ambiente do seu comércio, da sua indústria, e, com isso,
a mola propulsora do país possa voltar a funcionar normalmente, tá certo? Eu insisto em dizer que as paralisações no começo, elas foram um grande erro. O isolamento total, o chamado de lockdown, né? Eu não gosto de usar esses termos aí estrangeiros, mas esse isolamento total, o bloqueio total de funcionamento e circulação das pessoas, não deu certo em país nenhum do mundo. Como é que ia dar certo no Brasil, rapaz? Não tem como. Então, a gente lamenta que isso daí esteja desse jeito. A gente espera que isso daí venha a ser corrigido agora. O governo federal não pôde agir como queria. Bolsonaro foi questionado desde o começo e o Supremo tirou do presidente da República o poder de legislar, de decretar que as pessoas deveriam continuar circulando e trabalhando, mas com medidas de higiene individual para cada um. Quais os setores da economia nacional que estão sofrendo mais o impacto do coronavírus? Olha, especificamente Rio Grande do Norte, setor de turismo. Todas as áreas vinculadas ao turismo sofreram terrivelmente, hotéis fechando, restaurantes fechando, né? Isso daí os bugueiros que fazem os passeios aí, como é que esse pessoal está se sustentando, rapaz? É um crime fazer esse fechamento total com tudo, tá certo? Então, esses setores são os mais prejudicados. O setor de alimentação continuou produzindo, mas pela metade. Os shoppings, as grandes lojas de departamentos, tudo fechado. Então, a gente precisa que os governantes e que os empresários também, que haja uma reunião para uma definição obrigatória de que o país precisa voltar a trabalhar e funcionar corretamente, com restrições para cada um dos grupos de risco e para cada um daqueles locais que estão com a grande incidência. Me diga uma coisa, eu tenho sido indagado por algumas pessoas fazendo ilações entre o Brasil de Bolsonaro e os Estados Unidos de Donald Trump. Como é que você vê as pessoas que pensam assim? Olha, as comparações elas são feitas sempre. A gente não pode levar a bom termo isso daí. Eu tenho recebido críticas de que Bolsonaro, quando vai para os eventos, aparece com a bandeira dos Estados Unidos, com a bandeira de Israel. Enfim, 99% das bandeiras presentes são bandeiras do Brasil. Então, esse é o primeiro aspecto. Os Estados Unidos da América são um grande parceiro brasileiro. Não deveriam ter deixado de ser nunca. Por quê? Porque somos duas grandes nações, as duas maiores nações do hemisfério norte e sul aqui no continente americano, e nós somos nações amigas, temos interesses comerciais, sim, existem interesses comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, existe identificação também de nacionalidade entre nós, e a gente precisa fazer com que essas coisas possam ser cada vez mais fortalecidas. Essas comparações estão sendo feitas porque o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, resolveu adotar a postura de dizer, se alguém tiver que ser tratado com hidroxicloroquina, tem o nosso apoio do governo federal. E o Bolsonaro fez a mesma coisa aqui, não tem dúvida. Infelizmente, o nosso programa é bem rapidinho. Aliás, é a terceira vez que eu já lhe entrevisto. E você sabe que são só apenas 30 minutos, de modo que terminou o programa. Eu só tenho que renovar os agradecimentos por você ter aceitado esse convite, de nos dar seu ponto de vista sobre a situação nacional, também sobre a economia brasileira e a situação política do Rio Grande do Norte. Quero desejar para você muito sucesso no seu mandato e que você continue trabalhando assim como você tem feito, mesmo tendo sido acometido de coronavírus algumas semanas atrás. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Nelson. Eu só queria deixar uma mensagem final. É importante que a gente consiga fazer com que as pessoas possam trabalhar. Quem está trabalhando tem que ter capacidade de trabalhar. Vamos deixar o presidente Bolsonaro trabalhar, vamos deixar os governadores trabalhar também, os prefeitos trabalharem. Nós temos um ano eleitoral, é muito terreno para ser percorrido ainda, e a gente precisa fazer com que o Brasil não retroceda. O Brasil não pode voltar atrás. Não podemos de maneira nenhuma, tá certo? Respeito às pessoas, tolerância, ética e, acima de tudo, vontade de ver o Brasil cada vez melhor. Muito obrigado a você e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado a você, deputado, e desejo continuado sucesso. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo programa traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN.
Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.